Olá, segundo ano, tudo bom com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês irão ver esse vídeo. Tô gravando esse vídeo para vocês hoje, por quê? Porque nessa terça-feira de manhã eu fiquei sem internet, né? Então eu não pude, fiquei sem internet total e não consegui fazer o encontro com vocês, né? Então tô gravando esse vídeo como uma reposição de aula, né? Para a gente fazer o que eu exatamente ia fazer com vocês em sala de aula, né? Tinha até programado para a gente falar na última aula sobre hidrografia, porém, com nossas avaliações sendo colocadas para a semana que vem, então a aula seria uma aula de revisão sobre os conteúdos dados, uma revisão oralizada, já que a gente exercitou bastante os conteúdos desde o início do ano. Então, nesse vídeo, o que eu irei fazer? Eu vou fazer colocações e explicações dos principais conteúdos que serão cobrados na avaliação de vocês na próxima semana, né? Vai ser postado no Clipe Escola e na plataforma da escola para vocês, na plataforma é o site da escola, para vocês terem acesso e assistam o vídeo, né? Por mais que o vídeo gravado não dê a oportunidade de vocês perguntarem imediatamente com alguma dúvida, permite que vocês pausem e voltem e assistem o vídeo novamente, né? Ou a parte que vocês querem tirar dúvidas, porque aí a aula vai funcionar de acordo com o ritmo de cada um, ok? Então vamos lá. Dentre os conteúdos que serão cobrados na prova, eu não vou cobrar o conteúdo do bimestre inteiro, vou cobrar um conteúdo um pouco mais enxuto, porque é o mais importante, é aquilo que a gente vai precisar para os próximos. Então será cobrado formação do território brasileiro, e aí eu vou falar os aspectos principais, será cobrado os elementos básicos do relevo, clima e vegetação do Brasil. Então, a parte lá do início do ano de localização do território brasileiro, que é um conteúdo muito simples, não será cobrada, e a parte de hidrografia também não. Então vamos lá. Quando eu falo de formação do território brasileiro, eu estou falando do Brasil como uma invenção portuguesa. A partir de 1500, na verdade 1530, quando inicia-se de fato a colonização do Brasil, porque só em 1530 teve atividade econômica de produção, que foi o início da cana-de-açúcar no Brasil, até entre 500 e 1530 era exploração do pau-brasil, era extrativismo, então não tinha domínio português sobre o território. Então de 1530 para cá é a formação do território brasileiro, né? Então a gente entende o Brasil como uma criação portuguesa, porque o que é o Brasil hoje eram várias comunidades indígenas, como fossem vários estados indígenas, que ora viviam em harmonia, ora em conflito, mas que organizavam e administravam suas comunidades de acordo com a sua realidade política, social e econômica naquele momento. Ou seja, havia vários países dentro do Brasil, né? Os dois grandes grupos do Tupi-Guarani, o grupo G, o Cano, o Tucano, o Aruaque, entre outros, tá? Principalmente no litoral e no Cerrado. Com a chegada dos portugueses e a escravização do indígena, houve muito mais indígena fugindo ainda para o interior e adensou a ocupação, inclusive, na Amazônia. Tá? Então vamos lá. Quando os portugueses fixaram o território no Brasil e começaram a desenvolver atividades econômicas, essa atividade primordialmente era a agricultura. A gente sabe que houve extrativismo no início, como o extrativismo vegetal do pau-brasil, teve extrativismo mineral de algumas pedras preciosas, alguns elementos que existiam no litoral, mas quando a gente está falando de domínio sobre o território, a gente tem que falar o que é físico, né? O que é fixo, o que estabelece domínio, controle, né? Que foi com a cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar ela foi estabelecida a partir de um elemento da coroa portuguesa chamada de Seis Marias. Lembrando que não é 6 de número 6, não tem letra I, é Seis Marias, né? Seis Marias era quase um programa da coroa portuguesa, né? Era doação de terras na colônia brasileira para portugueses, geralmente membros da burguesia portuguesa e da corte, né? Da parente, né? De pessoas ligadas à família real e da burguesia, os donatários de terra de Portugal, naquele período ali do capitalismo comercial, né? Do mercantilismo, que tinham disposição, vontade e poder econômico para desenvolver a atividade agrícola na colônia brasileira, desde que produzisse efetivamente e fornecesse os impostos, os tributos para a coroa portuguesa. Era uma forma de dominar o território e fazer ele valer economicamente. Então, as Seis Marias era essa doação de terras, né?
para essa burguesia portuguesa, que depois se tornou uma burguesia brasileira, porque os filhos foram nascendo no Brasil e dominando a terra, né? E essa sesmaria, essa dominação de terra, que era praticamente o tamanho de estados brasileiros hoje, elas só se davam no litoral. Por que se davam no litoral? Porque existia o Tratado de Tordesilhas, né, definido em 7 de junho, se eu não me engano, de 1494, 1497, me foge a data nesse momento. Ele definiu que as terras a leste da linha imaginária pertenceria a Portugal e a oeste a Espanha. Então, cometia Portugal apenas o que é hoje o litoral brasileiro, né? Litoral nordeste, sudeste, um pequeno pedaço do litoral sul. O resto era território da Espanha, que a Espanha não reivindicou exploração no futuro, a gente vai falar, mas foi por muito tempo território espanhol. Então, essas sesmarias foram estabelecidas nessa faixa litorânea. E esses territórios eram territórios definidos por linhas horizontais muito bem definidas, né? Eram blocos de ocupação. E a produção e a administração da terra era passada de pai para filho, era por herança. Então o pai morria, o filho assumia o controle sobre aquela terra e os lucros que ela gerava e também a responsabilidade de pagar tributos à coroa portuguesa. E é pai para filho mesmo, já que a mulher naquela época tinha pouco papel na sociedade, não tinha poder administrativo, a não ser que fosse membro da família real, tá? Então, ao mesmo tempo que o recebedor das sesmarias fosse produtor de cana-de-açúcar e depois, mais tarde, de algodão, de alguma pecuária, já entrando ali um pouco mais para o agreste nordestino, mais para o interior do Nordeste, mas ainda considerado faixa litorânea, se você considerar o recorte do espaço geográfico do território brasileiro, ao mesmo tempo que ele era produtor e burguês, ele tinha a responsabilidade de administrar a terra. Então ele também era governador e juiz, né? Porque ele definia o que acontecia ali, né? Com invasores de terra ou com escravos que, segundo ele, não fariam o trabalho que era imposto, entre outras coisas. Então eles eram mais que donatários de terra, eles eram senhores, quase como senhores feudais. Não eram senhores feudais porque não eram feudos, era o Estado da coroa portuguesa, o Estado monárquico que impuseram o domínio ali. Então a eles era o dado dito de capitão, não capitão militar, o capitão na ideia de comando, né? E aí, como a terra e o controle administrativo era passado de pai para filho, né, passou a serem chamados esses territórios de capitanias hereditárias, né? Por quê? Porque a terra, a produção, o governo, a administração era passada de pai para filho. E até hoje, se você vê, não diretamente, mas tem muitas famílias que administraram as sesmarias dos primeiros 300 anos da colônia brasileira, que ainda hoje são lideranças políticas no Brasil, né? Se você olhar a árvore genealógica, já houve estudos históricos assim que você encontrou muitas famílias, principalmente no Nordeste, tá? Então, continuando aqui. Essas sesmarias, esse cultivo de cana-de-açúcar e mais tarde de outras atividades agrícolas, que praticamente perdura até hoje, né, era utilizado pelo sistema de plantations, um sistema criado pela monarquia inglesa em suas colônias, por isso o termo inglês, né, plantation é plantação, se escreve plantations, né, onde ela tinha 4 princípios básicos. Quais são os princípios básicos? Né? Elas eram feitas em grande extensão de terra, porque o objetivo era fornecer a metrópole portuguesa e a Europa. Então, para você alimentar de produtos agrícolas vários países, uma população que já era maior que na América naquela época, você tinha que produzir em larga escala. E não dá para produzir em larga escala em pequena terra. Você pode até alimentar um país inteiro produzindo em pequenas propriedades, mas aí são milhares de pequenas propriedades, né? Nesse caso, não. Era a produção em uma única grande propriedade, né? O que a gente chama hoje de latifúndio, né? Late significa largura, né? Largo, fúndio, terra, né? Estrutura territorial. Então, o sistema de plantations eram baseados em grandes extensões de terra, né? Os latifúndios, né? Terras agrícolas, que utilizavam práticas da monocultura. Se eu tenho que produzir em larga escala, vai ser produzido um produto. É muito mais fácil produzir uma coisa um ano inteiro, ou mesmo uma coisa de acordo com
cada estação permite, já que naquela época não tinha a tecnologia agrícola que tem hoje, do que produzir, né, uma policultura. A policultura está mais ligada à agricultura de subsistência, né, a alimentação de quem produz. Não significa que nas Seis Marias não tivessem atividade de subsistência, que os seus donos não produzissem policultura em parte da terra para se alimentar. Existia, mas não era o objetivo. O objetivo era produzir monocultura em latifúndios para exportação. O objetivo era alimentar a Europa, né, que era o grande eixo de potência econômica daquela época. E além da exportação, outra característica das plantations era o uso de mão de obra escrava. Primeiro a escravização indígena, depois a escravização de africanos sequestrados, né, uma migração forçada trazendo a força para o Brasil. Por quê? Porque o trabalho escravo ele não cobra salário, ele não cobra direitos, na época nem existia direito trabalhista para ninguém, e ele não exige domínio e controle sobre produção sobre terra. Então é uma forma mais fácil de lucrar e escravizar, né? Até hoje tem muitos latifundiários no Brasil que ainda utilizam trabalho escravo, só que hoje é ilegal, né? Então aí é o trabalho análogo à escravidão, inclusive é crime, né? Inclusive um crime contra a humanidade, né? Porque você afetar o direito básico, a liberdade de um indivíduo, você bota em risco a sociedade inteira, porque a partir do momento que aquilo ali vira comum, se normaliza, todos nós entramos em risco, tá? Então, as plantations eram grandes extensões de terras, né, latifúndios, baseados na monocultura, voltado para a exportação com o uso de mão de obra escrava. E as terras brasileiras se mantiveram assim até mais ou menos o século XIX, em 1850, que é um conteúdo que a gente vai ver quando estudar o espaço rural brasileiro, nos próximos bimestres, mas a gente já pode citar agora já para você ter uma base. Em 1850, já o Brasil independente, porém imperial, a gente sabe que a independência do Brasil foi um processo político para atender os interesses da corte portuguesa, que não queria mais a família imperial portuguesa gastando dinheiro e fazendo o Brasil a sede do império, e a burguesia brasileira, os próprios latifundiários, que não queriam mais ficar dependentes dos interesses da família imperial portuguesa no Brasil. Então declarou uma independência fajuta para atender politicamente os dois grupos elitistas que tinham influência sobre a política brasileira, né? A corte e os burgueses portugueses e a burguesia agrícola brasileira. Então o Brasil já imperial foi definida em 1850, a Lei de Terras. O que a Lei de Terras diz? Que a partir de 1850, a terra que só podia ser dada de pai para filho, a terra não tinha valor, ela não podia ser comprada, agora ela pode ser comprada a partir de 1850. Por quê? Em 1850 começa o boom, né, da produção cafeeira. E muitos agricultores de cana-de-açúcar e de outros produtos estavam falindo. Suas terras eram passadas pai para filho, mas não tinha fertilidade, não tinha capacidade econômica de produzir, ficavam abandonadas. E muitos barões de café queriam ter acesso a essas terras, mas não podiam comprar. A que eles podiam fazer era forjar casamento dos seus filhos com os filhos desses fazendeiros falidos para ter controle sobre a terra. Não tem como ter 200 filhos para forjar casamento com todo mundo. Então, muitas das vezes, eles invadiam terras ou negociavam o controle sobre aquela terra abandonada ou aquela fazenda falida ilegalmente. E começavam a pressionar o Império Brasileiro de dar permissão para eles comprarem aquelas terras, ter acesso àquelas terras. E o Império Brasileiro tinha medo, por quê? Porque já o mundo ainda está vivendo as consequências das revoluções burguesas, Revolução Inglesa, a própria Revolução Industrial, Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que derrubou as monarquias, né? Então, o que foi feito? Para atender o interesse dessa burguesia rural, foi definida a Lei de Terras, né? Que permitiu que a terra fosse comprada, né? Como uma forma que foi utilizada naquela época, né? Pelo Império Brasileiro, com um discurso de caminhar por uma coisa mais democrática no país. Mas, olha bem, o trabalhador era escravo ou era sem terra, né? Quase um servo. Não existia direito trabalhista.
99% da população brasileira era extremamente pobre ou escrava. Então quem ia comprar terra? Pessoas que já tinham terras, comprando terras arrasadas e falidas. Então, na verdade, aumentou a concentração de terras. Os latifúndios ficaram maiores ainda, né? Ou seja, o Brasil, em seu histórico de distribuição de terras, é sempre um histórico de concentração de terras. A primeira mudança que se tentou fazer foi na década de 1960, que o governo João Goulart tentou realizar uma ampla reforma agrária, né? O governo João Goulart que substituiu, que era vice de Jânio Quadros, né? Lá o da Barre Vassourinha, que renunciou, sumiu em 61. Ele tinha um tripé econômico, que era a reforma agrária, reforma política e reforma econômica, né? Ele queria fazer reforma agrária. O que é reforma agrária? Pegar as terras improdutivas e distribuir para quem não tem terra. Isso afetou diretamente o interesse dos latifundiários, que querem deixar a terra improdutiva esperando valorizar para vender, a especulação imobiliária. Né? Até porque terra vale dinheiro, dinheiro no país capitalista é poder. E muito por isso João Goulart sofreu o golpe militar. A pressão dos Estados Unidos por ele ter, teoricamente, alguma ligação com a União Soviética e principalmente porque essa pressão americana teve apoio da burguesia brasileira que estava descontente com o interesse de reforma agrária e reforma tributária e reforma política, já que os latifundiários dominavam a política desde a República do Café com Leite, né? Desde a Primeira República, estavam descontentes com João Goulart. E aí utilizaram os militares, que no Brasil, ao longo da história, os comandantes das Forças Armadas e os membros do Judiciário, na maioria das vezes, são membros dessas famílias de latifundiários. Por isso que no Brasil o poder é tão difícil de ser alterado. Só em 1988, né, com o fim da ditadura militar em 85, com as diretas já e com a nova Constituição de 1988, que a reforma agrária no Brasil passa a ser lei. É obrigatório fazer reforma agrária, né? Distribuir terras improdutivas. Então, por exemplo, quando um MST ocupa uma terra improdutiva, que nada está produzindo, ele está fazendo um ato legal, permitido por lei. E quando um fazendeiro, que é dono, teoricamente, da terra improdutiva, expulsa o MST, é o fazendeiro que está cometendo crime. Infelizmente, às vezes, nos meios de comunicação, a gente vê o inverso. Por quê? Porque no Brasil, todos os donos de meios de comunicação, de canais de televisão e jornal, são latifundiários. Né? É a grande elite econômica do Brasil, né? E no Brasil tem estudos muito sérios de geógrafos muito importantes na história da geografia, que afirmam que pelo menos 50% dos latifúndios brasileiros hoje são terras de grilagem, terras ocupadas ilegalmente e criminalmente, com documentos falsos, com assassinatos dos seus donos reais, entre outras coisas, tá? Então, essa é a questão da terra, né? Essas Marias Plantations até hoje. Em relação ao domínio territorial, ao que é o Brasil em seus contornos, limites e fronteiras, a gente vai voltar de novo para a história para ver outro aspecto. A primeira grande transformação na ocupação territorial do Brasil colônia, foi em 1750, quando a Espanha permitiu o que é hoje o oeste do Brasil, o interior, além de Tordesilhas, ficar sob controle de Portugal. Até porque já tinha ações coloniais brasileiras, luso-brasileiras, naquele território, através do Tratado de Madrid, né? A Espanha liberou essa ocupação territorial ao Brasil, configurando muito próximo o território brasileiro de como é hoje, com a única exceção da inexistência do Acre naquela época. Por que esse processo aconteceu? Na segunda metade do século XVIII, a partir de 1750 até mais ou menos meados do século XIX, o Brasil viveu um processo de interiorização da colonização. Ocupação com atividade econômica colonial portuguesa e depois brasileira no que é hoje o interior. Interior de São Paulo, de Minas, a região centro-oeste, interior do Paraná, subindo quase para a Amazônia já, né? Que é um processo chamado de bandeirismo, ou entradas e bandeiras, né? Bandeirismo de bandeira, na ideia que a pessoa ocupa um território e fica uma bandeira, né? Domina um território. Bandeirismo foi uma série de missões econômicas ligadas à busca
por pedras preciosas e metais preciosos, principalmente o ouro, a produção aurífera, no que é hoje o interior do Brasil. Eram feitas por paulistas, em sua maioria. Esses paulistas eram caboclos, eram miscigenados entre indígenas e portugueses que buscavam dominar o território. A terra que eles encontravam pertenceriam a eles, né? Só que as atividades econômicas impostas pagavam altos tributos à metrópole portuguesa e depois ao Brasil como país independente. Né? O objetivo geral desse bandeirismo, além de ampliar a ocupação territorial no que é hoje o Brasil e aumentar a exploração econômica portuguesa na América do Sul, era a exploração do ouro como atividade econômica, né? Era o ciclo do ouro, e também exploração humana, porque o objetivo não era só explorar o ouro, também era reescravizar os indígenas do interior do Brasil, que eram escravizados exatamente para trabalhar na produção aurífera, mas também para trabalhar em atividades agrícolas que começavam a se formar naquela área ali que vai pegando ali os contornos do limite de São Paulo, Minas, com Paraná, com Mato Grosso do Sul, entre outros, né? Eram os bandeirantes, né? Que eram nada mais que invasores de terras e exploradores de mão de obra indígenas que eram escravizados, né? Então, dentro do bandeirismo foi se configurando o Brasil hoje, né? A última mudança dos contornos territoriais do território brasileiro foi em 1903. Em 1903, o Brasil já estava ali no auge do ciclo do café, já era um país republicano, mas dentro do ciclo do café teve o ciclo da borracha. O ciclo da borracha durou mais ou menos de 1880 até 1910, um período de 30 anos, que foi muito virtuoso para o Amazonas. Manaus se desenvolveu o Porto de Manaus e o Porto de Belém, no Pará. O Teatro Amazonas era o grande símbolo, né, do dinheiro trazido e produzido pela exploração de látex, né, das seringueiras na Amazônia. Só que havia muitos seringueiros brasileiros que já tinham ultrapassado o limite da fronteira, do limite do Brasil, na fronteira com a Bolívia, explorando látex em seringueiras dentro do território boliviano. Só que a Bolívia também explorava látex em suas seringueiras, até porque na Bolívia, assim como na Colômbia, no Suriname, na Venezuela, tem floresta amazônica. 65% está no Brasil, que a Amazônia é legal, mas tem 35% em outros países do norte da América do Sul. Então poderia haver um conflito ali iminente, porque tinha brasileiro invadindo terra boliviana e podia ter um conflito não só entre seringueiros, mas entre governos. Então, para evitar esse problema, até porque não era viável para a Bolívia, que não teria condição de combater o Brasil, e nem para o Brasil fazer gasto militar naquela época, porque o Brasil estava nadando em polpa economicamente na América do Sul. E quando eu falo Brasil, eu estou falando da burguesia, tá? Da elite econômica. A população pobre no Brasil, ao longo da história, viu muito pouco a cor desse dinheiro dos ciclos econômicos, né? Então, para evitar esse conflito, o governo brasileiro ofereceu um acordo com o governo boliviano, liderado pelo Barão de Rio Branco, né? Houve um acordo que o Brasil ficaria responsável, né? Seria do Brasil, o Brasil seria dono desse território que os seringueiros brasileiros ocuparam, né? E em troca disso, o Brasil faria um pagamento em dinheiro, baseado em libras esterlinas, né? A moeda inglesa, lembra, a Inglaterra era a grande potência econômica da época, né? E o Brasil, além do pagamento, construiria uma ferrovia que interligaria a Bolívia ao Rio Amazonas, e do Rio Amazonas ele navegaria até o Porto de Belém e o Porto de Manaus. E aí a Bolívia poderia fazer algum tipo de comércio hidroviário e marítimo, portuário. Por quê? Desde a guerra com o Peru, a Bolívia perdeu o contato com o Oceano Pacífico. Então o comércio marítimo na Bolívia é muito dificultado. A Bolívia comercializar internacionalmente é muito difícil até hoje, né? Então, o que a Bolívia, pelo Rio Amazonas, ela chegaria no Oceano Atlântico. A gente teria alguma coisa pagando alguns tributos de comércio internacional marítimo. Então, o Brasil construiu essa ferrovia chamada Madeira-Mamoré, porque ela corta principalmente os rios Madeira e os rios Mamoré, que são afluentes do Rio Amazonas. E o Brasil teve acesso a 30 mil hectares de terra da Bolívia. E 30 mil hectares é uma medida chamada acre. O Brasil teria acesso a um acre de terra, que é o último território brasileiro
ocupado, né, em 1903. De 1903 para cá não houve nenhuma mudança no que tange os limites e fronteiras do território brasileiro, ok? Então falamos dessa questão do território brasileiro, vamos para o próximo conteúdo. Vamos falar agora dos elementos biomáticos do Brasil, né, dos nossos domínios morfoclimatobotânicos ou morfoclimáticos, a associação de relevo, clima e vegetação.